No vídeo anterior, eu falei para vocês como vocês podem utilizar o SQ para fazer análise sobre a variância, sobre a disposição dos dados. Por exemplo, imagine que você está fazendo um experimento e esse experimento tem fase 1 e fase 2. Na primeira fase, no mês de janeiro, você fez uma coleta de dados, fez o teste, rodou, tudo bonitinho e viu que o SQ total deu 10,9. 6 meses depois, você voltou a campo, né, para fazer um novo experimento, só que você observou que o SQ diminuiu 1,3. Se nós analisarmos apenas o SQ, nós iremos concluir que a variância da segunda amostra mudou, diminuiu, certo? E aí, se for SQ total, nós vamos olhar se é entre os grupos, dentro, enfim. Mas, se nós olharmos com cuidado as fórmulas, nós conseguimos observar que o SQ dentro, entre e, lógico, o total, ele é afetado, né? Eles são afetados pelo N, seja o N total, seja o N que representa o total de grupos que você tem no seu estudo. Então, Levin concluiu que o SQ não pode ser considerada uma medida pura, inteiramente satisfatória da variação, a não ser que possamos encontrar uma maneira de controlar o número de scores envolvidos. Ou seja, se você considera que tem o mesmo número de elementos na sua amostra e você tem o mesmo número de grupos independente das fases, nesse caso você pode fazer essa análise. Mas se você, na primeira fase do seu estudo, você usa um N, número de observações, menor ou maior, ou melhor, diferente da segunda fase, mesma coisa para o número de grupos, nesse caso, utilizar só o SQ vai dar um problema. Você vai ter diferença, mas a diferença está porque você não respeitou, você não conseguiu controlar o número de scores envolvidos, né? Grupos, tamanho da amostra, tá? Então, a dica que eu dou para vocês, a orientação, é que se vocês forem utilizar o SQ, ou independente do que vocês forem utilizar como medida, se vocês estiverem trabalhando com estudo em fases, é importante, se possível, que vocês tenham um controle sobre esses scores, número da amostra, tamanho das amostras, tá? Mas, se isso não for possível, aí sim, segundo Levin, nós podemos utilizar a média quadrática ou a variância. E aí nós temos duas opções: a média quadrada entre e dentro dos grupos. E aí nós temos que tomar cuidado, porque esse GL aqui entre e o GL dentro, eles são diferentes. Olha só. Enquanto nós temos na média quadrática o GL sendo calculado com K-1, onde K é o número de grupos, no MQ dentro dos grupos, isso muda. Nós estamos falando agora de N total menos K, ou seja, o número de scores dos grupos combinados. Que são esses scores? Esses scores são aquelas diferenças, são os desvios que nós calculamos, a média menos aquele x, né? X barra menos x. Para cada combinação que nós fazemos, nós determinamos um score, tá? E é assim que a média quadrada ela trabalha. Só que a vantagem é que ela trabalha considerando a média, então ela resolve esse problema de nós termos em um experimento, em uma fase, um tamanho diferente de outro. Mas, ressaltando novamente, se possível, considerem as mesmas características
no que diz respeito ao tamanho das amostras, tanto em relação ao número de observações, como também o número de grupos. E aí você vai conseguir ter uma análise um pouco melhor, né, mais assertiva, onde você não vai ter esse problema em relação a N.